Bom dia, pessoal. Graça e paz. Que bom poder estar mais uma vez aqui com vocês, diante desse dia meio nublado, um pouco mais frio. Que bom, né? Podermos estarmos juntos mais uma vez. Eu queria hoje compartilhar um texto da palavra do Senhor, né? Como sempre temos feito, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, iniciando por esse texto, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos criou, nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Esse texto está na tradução da linguagem de hoje. Eu achei muito interessante essa tradução, muito clara, né, para que nós pudéssemos compartilhar sobre a criação de Deus, sobre o porquê que Deus nos criou, né? Falar sobre a criação de Deus nos reporta a questionar, né? Mas não questionar no sentido de alguma dúvida, né? De que temos acerca de Deus e da nossa criação, mas questionar no sentido de aprender mais com a palavra, né? Quando diz que Ele nos criou, que Ele, antes, né, de todas as coisas, Ele nos planejou, Ele nos idealizou, Ele nos criou, né? Então, Paulo vai dizer exatamente isso. Todas as coisas são feitas de acordo com um plano e uma decisão de Deus, né? Então, quando eu vou criar alguma coisa, por exemplo, né, que eu gosto de trabalhos artísticos e alguma coisa de arte, então quando eu penso em criar alguma coisa, eu planejo primeiro, né, e planejo de acordo com a minha vontade, né? Eu tomo uma decisão. Então, com essa simbologia, né, com essa figura de linguagem, eu quero dizer que Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio, ele nos criou, ele nos escolheu para sermos o seu povo. Isso é muito lindo, queridos, é maravilhoso poder ouvir da palavra de Deus que ele nos amou, que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, antes que fossem criadas todas as coisas, ele já havia determinado, né? Existe uma palavra que usamos e que a Bíblia também usa muito, né? Uma palavra chamada predestinados, ou seja, antes de tudo, Deus já havia feito, Deus já havia escolhido, Deus já havia elegido para nós esse lugar, essa posição de criação, mas não somente de criação, mas de filhos de Deus, né? A Bíblia diz que todo aquele que vem a Ele e confessa o seu nome é chamado de filho, torna-se, não é? Filho de Deus por adoção em Cristo Jesus. Então, Deus nos criou para o louvor da sua glória. Efésios está dizendo isso, que a glória de Deus é o grande propósito da criação, não só do homem, mas de toda a terra. A Bíblia diz que os céus, até as estrelas, proclamam a criação de Deus. Então, é muito interessante quando a gente começa a estudar a palavra de Deus e percebe que Deus, ele nos criou não somente por criar. Deus nos criou com um propósito. Usando mais uma linguagem, nenhum artista, nenhum artesão, por exemplo, cria uma obra, cria uma peça
se não tiver um propósito, se não tiver uma decisão antes pensada, né? Então, em Romanos também, em capítulo 11, versículo 36, vai nos dizer que tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por causa dele. E ele sustenta todas as coisas. Né? Então diz assim, Romanos 11, 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Ele criou todas as coisas para si. Ele sustenta todas as coisas. Querido, ele é o sustentador da minha vida e da tua vida. Então, não sei como você se encontra hoje, que tipo de situação ou condição você se encontra hoje. Mas eu quero te dizer que se dele, por ele e para ele são todas as coisas, então descansa nele. Descansa nele, porque há um propósito por Deus ter criado você. Há um propósito porque Deus nos criou. Tem uma pergunta que quando a gente fala de propósito, né? Eu já falei na igreja, já dei alguns estudos sobre isso, principalmente uma vida com propósito, né? Tem até um livro um clássico, né? Que vai falar exatamente qual o propósito de Deus ter nos criado, né? Tem pessoas hoje que não sabem qual o propósito de Deus, indagam, né? E até questionam quando estão em sofrimento, quando estão em situações adversas, chegam a murmurar e a indagar e dizer: por que eu existo, né? Qual o propósito de Deus ter me criado para me deixar nessa, para eu estar numa condição dessa? Querido, com certeza Deus não te criou para que você ficasse nessa situação. Deus não te criou para que você sofresse. Deus criou você, Deus criou a mim, Deus criou a nós para o louvor da sua glória. Paulo, ainda escrevendo aos Colossenses, que é uma carta, né? Ele vai dizer que Deus fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não foi ninguém que aconselhou Deus, porque ele é eterno, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele não precisa de conselheiro, não é? Ele não precisa de conselheiro. Então, ele é soberano, a Bíblia diz que ele é soberano, ou seja, ele tem total direito de receber a honra e a glória de nós humanos, de nós meros seres humanos. Aleluia! Queridos, o objetivo principal da criação de Deus é que rendemos a Ele glória, é que rendemos a Ele graça, é que rendemos a Ele adoração. Então, qual o propósito de Deus para a sua criação? Eu tenho pelo menos aqui 3 coisas que eu posso dizer, né? Para louvá-lo, porque eu fui criado. Primeira coisa, eu preciso reconhecer o seu senhorio. Então, eu fui criado para reconhecer o seu senhorio. Toda a criação reconhece o seu senhorio, o seu Senhor, aquele que o criou. Não é? Como diz naquele diálogo lá de Jeremias 18, o oleiro e o barro. Então o barro chega na casa do oleiro e há um momento que a peça cai daquela roda, né? Que é aquele objeto, né? de trabalho do vaso, e o vaso cai. E aí o profeta pergunta para o oleiro, né, na figura do vaso, o profeta pergunta: que poderei eu fazer com esse vaso? Né? Deus pergunta, na verdade, e o profeta responde: tu sabes, Senhor. Então, Deus faz aquilo que Ele quiser, Deus faz aquilo que Ele quer na minha e na sua vida, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Senhor. Dele são todas as coisas, inclusive você e eu.
Uma outra coisa que eu entendo nessa palavra é que eu preciso viver uma vida de santidade. Então, se Deus me criou, eu entendo que se Deus me criou e Ele é santo, eu preciso viver uma vida de santidade. Então, o que faço com o meu corpo, o que eu penso, o que eu digo, o que eu falo, onde eu ando, onde eu entro, onde eu me sento, né? Como diz o Salmo 1. Então, queridos, você foi criado para a santidade, você foi criado para o louvor da glória dele. E em terceiro lugar, queridos, você foi criado para compartilhar a palavra de Deus. Ou seja, aquilo que ele fez por você, você precisa compartilhar para as pessoas, você precisa comunicar esta obra, esta criação de Deus na sua vida. Então, meu querido, eu quero encerrar dizendo que o plano de Deus para você e para mim é perfeito. É perfeito. Mesmo o pecado tendo tentado ofuscar o propósito e o plano de Deus, Deus é perfeito para resgatar e restaurar a sua obra que um dia Ele criou com tanto amor e tanta perfeição. Você é a perfeição de Deus, você é a criação de Deus. Então viva hoje para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão.